Quem já não parou para pensar sobre algumas questões que acompanham a humanidade? Por exemplo, qual é o significado da morte? O que acontece depois da morte do corpo físico? Por que temos tanto medo de morrer? Estudos na área da conscienciologia propõem outras maneiras de entender a finitude da vida. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. E hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo, Lucas Gabriel. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Lisa. Muito boa tarde para você que está nos acompanhando pela rádio e pela TV Univale. Esse é o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente, é muito fácil. Temos o e-mail vivavozunivale@hotmail.com e também nossa página no Facebook, facebook.com/vivavozunivale. Para falar sobre este assunto, nós convidamos dois pesquisadores voluntários do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC, a professora Marlene Comioto e também Denilson Krieger. Já estão aqui com a gente, obrigada pela presença. Obrigada, professora. Obrigada também, uma boa tarde a todos, a todas e obrigada aí pela oportunidade. Professora, nós sabemos que você tem alguns estudos e faz algumas palestras, inclusive, e um deles é esse curso Dramatizando a Finitude da Vida através das Mudanças Pessoais. E esse curso vai acontecer ainda em dezembro, não é? Isso, esse curso ele acontece no dia 7 de dezembro. E o objetivo de nós trazermos essa temática, levantarmos essa temática e o tema do curso, desdramatizar. Por quê? Porque em função das pesquisas, o que a gente tem observado, a nossa sociedade, se nós formos fazer uma retrospectiva das sociedades anteriores, das civilizações anteriores, elas tinham muito mais preparo para tratar dessas questões que tratam da morte. Nós até não utilizamos dentro da conscienciologia o termo morte, em função que a gente considera que é um termo muito envelhecido, em função de que, se nós formos pegar o verbete morte, o que o verbete morte ele indica para nós como definição? Ele indica que a morte é um passamento, que é uma finalização, que é uma ruptura. E dentro da proposta, e principalmente um dos pilares da conscienciologia, que é o paradigma consciencial, nós tratamos a consciência como ela tem 4 veículos de manifestação. E um dos veículos de manifestação é o corpo físico. Então, quando ocorre a morte ou a dessoma, que é o descarte de um dos veículos, a consciência ela continua se manifestando. Só que, em função dos nossos paradigmas, dos nossos condicionamentos, e as próprias civilizações, elas foram se aproximando tanto aí para as questões tecnológicas que nós passamos a perder esse significado e paramos de observar o ciclo, que é um ciclo da vida. Se tu observar no nosso cotidiano, vamos observar as plantas, coisas bem simples. Todas têm um ciclo de existência. Elas crescem, se desenvolvem e depois chega na finalização. Nós também, enquanto seres humanos, nós estamos propensos a passar por esse ciclo. Só que dentro da conscienciologia, nós falamos do ciclo multiexistencial. Bacana. Professora, você falou dos 4 estágios, né? Você falou de um deles, qual são os outros 3? Explica melhor. Tá. Quando nós falamos ali dos que são os veículos de manifestação conscienciais. Então, nós temos assim, a consciência ela tem um corpo físico, que é esse corpo que nós nos manifestamos, essa de uma energia mais densa. Depois nós temos um corpo energético, temos um corpo extremamente sutil, que é o nosso psicossoma, e depois nós temos um outro corpo que nós chamamos de mental soma, que é o nosso corpo das ideias. Então, nós podemos exemplificar assim. Quando nós descartamos o nosso corpo físico, a consciência ela descarta esse corpo, que nós poderíamos dizer que é esse corpo mais rude, esse corpo mais denso de energia, como nós nos manifestamos. Ela continua existindo, dependendo da lucidez dela, com mais 3 veículos de manifestação, que seria o corpo energético, o psicossoma e o mental soma. Bacana. Deixa eu falar um pouquinho com o Denilson. Denilson, Oi, de que maneira você está envolvido com essa temática? Qual é a sua
participação nos trabalhos aí do IPC? Então, Lisa, eu fiquei sabendo de uma palestra, né? Eu sou de Blumenau, né? E o IPC organizou, então, algumas palestras lá em Blumenau, na qual eu participei, já fazem uns 3 anos. E desde então eu venho participando das atividades dos eventos da Conscienciologia, né? Fiz vários cursos e hoje eu sou também pesquisador voluntário. Em Blumenau a gente tem um núcleo de extensão lá. E também já sou docente, ministro alguns cursos também pelo IPC, lá tratando dos temas da Conscienciologia e da Projeciologia, que são as 2 ciências que o IPC trata mais especificamente. Bacana. Eu queria perguntar para a professora Marlene, esse termo de novo, 3, 2, 1. Este termo, desdramatizando, né? De que maneira essa abordagem aparece a partir do olhar da Conscienciologia? Então, quando nós falamos desdramatizar, é porque, se nós formos olhar no nosso cotidiano, nós não temos assim uma mobilidade, nós falamos muito facilmente da questão da morte. Né? Então, por exemplo, mesmo no encontro, a gente pode até fazer e pensar assim, por exemplo, na minha família, eu consigo falar sobre isso abertamente com as pessoas. Eu já tive experiências na minha própria família, de a gente estar num almoço de domingo, e aí, de repente, começar a falar dessas temáticas, e as pessoas batem na madeira, diz que não é a hora ainda, e que não gostaria de dar continuidade. Então, eu vejo assim, essa questão de você desdramatizar, é você fazer um novo caminho, que, no meu entendimento, é um novo processo autocognitivo. Então, por exemplo, só o fato de nós estarmos aqui, hoje, falando sobre a questão da morte e do descarte de um dos veículos de manifestação do corpo físico. Nós debatermos sobre isso, nós começarmos a pensar sobre isso. Nós já começamos a entrar nessa temática e, à medida em que nós vamos falando, nós vamos começando a refletir qual é o meu desconforto que eu tenho com relação a de falar da morte. Então, tem pessoas que têm desconforto. Esse desconforto, ele está relacionado com o quê? Com os medos que eu tenho, com a perda. Onde é que está o fundo desse medo? Né? Então, essa questão de desdramatizar, ele é um processo que nós encaramos dentro da Conscienciologia, que é um processo de autoconhecimento. Por que eu não falo? Por que eu me expresso? Porque se nós formos refletir, a morte, ela é um evento inelutável. Todos nós vamos passar por esse evento. E muitas vezes a gente pensa que só as pessoas que têm mais idade é que vão estão mais propensos a isso. Quando na realidade não é, né? Sim. Professora, só para complementar, por que na sua opinião as pessoas ainda têm esse medo? Eu vejo que é pela questão das informações mesmo. E também, por exemplo, existe muitas linhas de conhecimento que a gente poderia dizer que fica mais na linha espiritual. E então, cada um vai dar uma concepção da morte. Mas, muitas vezes, essas próprias concepções, elas criam meio que um infantilismo para tratar dessas questões, criam falácias lógicas de que não fala, por exemplo, depois que nós dessomarmos, para onde é que nós vamos? O que vai acontecer conosco? Eu trabalhei muitos anos na área de saúde e nós trabalhávamos com pacientes em fase terminal, porque a minha primeira formação foi serviço social. Então, no próprio hospital, o teu convívio, o teu cotidiano é relacionado com isso. E a pergunta que permeava ali era assim, tudo bem, e aí o que vai acontecer comigo? Para onde é que eu vou? E aí, como nós não sabemos para onde que nós vamos, nós não temos informação suficiente para isso, cria-se esses medos, esses preconceitos de falar sobre isso, que não está na hora ainda. Enfim, aí é resultado de uma série de fatores. Bacana. Mas um dos fatores principais que eu vejo é a questão das perdas. Por exemplo, dessa questão muito egóica que nós temos, que a gente se apega a uma pessoa e se aquela pessoa não estiver mais conosco, nós perdemos. Por quê? Porque ainda nós encaramos isso como um término. E dentro das nossas pesquisas, a consciência ela não desaparece, ela não se extingue, só que ela se manifesta num momento de transição diferente do que esse que nós temos atualmente. Assim, nesse momento, vamos dizer assim, nesse momento. Vou pedir para o Denilson contar um pouquinho sobre o que é o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC, a sede
da qual vocês participam é em Blumenau, né? Isso, Denilson? Lisa. A gente tem em Blumenau um núcleo de extensão, né? A gente ainda não tem um centro educacional ali, mas em Florianópolis a gente tem um centro educacional, né? E o IPC é uma entidade laica, né? Sem vinculação religiosa, sem fins de lucro também. A gente tem uma utilidade de utilidade pública federal, que se propõe a estudar, então, esses fenômenos, né, relacionados ao próprio processo da projeção da consciência, né, que a Marlene já explicou que são vários corpos que a gente tem e que, inclusive, a gente é uma forma muito, muito fácil da gente identificar e saber antes, inclusive, de morrer, que a gente pode existir além do corpo físico. Essa é uma coisa bem interessante, que a projeção da consciência, ela tem essa funcionalidade, né? Que a partir do momento que você se vê lúcido fora do corpo físico, e que muitas pessoas às vezes confundem com sonho, mas é diferente, você consegue ter uma autocomprovação, né, de que você existe além do corpo físico. E aí, todo o paradigma da pessoa pode ter um outro ponto de vista a partir de então, né? Então é nessa linha. E a gente estuda daí todos os outros fenômenos relacionados também, né? Então a questão das bioenergias, todas essas relações energéticas que a gente tem nos ambientes e com as pessoas que a gente convive, e outros fenômenos como clarividência, processos de expansão de consciência. Então são vários fenômenos que a gente estuda ali também, além da questão da consciencialidade, da intraconsciência, que é a autopesquisa, né? Que também é um tema muito, muito trazido, muito trabalhado do autoconhecimento, né? Para a gente conseguir avançar, evoluir e estar em condição de ajudar melhor as outras pessoas também. Tudo muito interessante, né, Lucas? Uhum. Legal, vocês poderiam dar um exemplo para mim, por exemplo, de como vocês fazem essas pesquisas? Agora eu fiquei curioso, queria saber mais assim, vocês falaram do que é feito, mas como dar um exemplo de alguma, por exemplo? Eu posso falar, por exemplo, da temática, né? Por que eu decidi falar sobre dessoma? Por todo um histórico e também por um histórico desde, assim, da minha adolescência, de ter, assim, muitas passagens no grupo familiar com a questão da dessoma, da morte biológica. Depois da minha formação como assistente social, trabalhei muitos anos nesse segmento. E chegou um momento, Lucas, que eu me deparei que eu achava que eu não tinha medo da morte. E aí, num dos cursos, foi feita uma técnica em que o professor, ele colocou de que cada um de nós deveríamos colocar numa posição de que nós tivéssemos dessomado é descartar o nosso soma, e nós repensássemos sobre como é que a gente se sentiria. Naquele momento, eu senti muito medo e eu senti que tinha as coisas muito inacabadas para mim, porque eu não compreendia. Então, por exemplo, assim, eu não consigo nem me imaginar, eu dessomando, essas coisas todas. E aí eu comecei a fazer um investimento, que é a questão da autopesquisa. Eu comecei a estudar realmente qual era o fundo disso. Onde é que estava o medo? O meu medo estava relacionado, por exemplo, porque eu não detinha ainda a informação para onde que eu iria. Eu tinha medo porque eu não saberia o que aconteceria comigo. Eu tinha medo pelas perdas. Qual era a raiz do medo? E aí eu fui identificando esses medos e aí fui trabalhando essa questão e também a vivência, como o Denilson colocou aí, da questão da projeção, de você daí investir na técnica, que é uma técnica para você poder sair fora do seu corpo físico, e de repente você ter fenômenos que você sabe que eles não são fruto do seu cérebro físico. Que você realmente sai fora do seu corpo físico, você se vê fora do seu corpo físico e você se vê fazendo determinadas coisas, se encontrando com pessoas ou pessoas que já dessomaram e tudo. E aí a gente vai dando um novo significado para isso e você vai realmente indo na raiz da tua dificuldade. Isso que é a questão da autopesquisa. Qual a importância de dar um novo significado para a morte, Denilson, na sua visão? Então, o que a gente vê, né, hoje em dia é que a nossa sociedade está muito materialista, né, e que a gente tem se afastado muito das questões ligadas à espiritualidade mesmo, de maneira geral. E eu acho que isso acaba empobrecendo, inclusive, a própria visão, né, que a gente tem da morte e da continuidade do processo, né, que a gente vai estar se manifestando numa outra dimensão. Então eu vejo que essa é uma questão que é importante a gente estar ampliando a forma de ver essas situações, porque muitas vezes, sem perceber, a gente pode estar dificultando, inclusive, o processo da pessoa
que morreu, que dessomou, né? Então, como é importante a gente estar bem esclarecido sobre o processo e entender o que está acontecendo para a trabalhar a favor, né, dessa situação ali, que é tão difícil, que a gente sabe que não é fácil, mas que a gente pode ter um papel mais de assistente, né, ajudando nesse processo. Depois do intervalo, a gente vai continuar conversando sobre a morte, sob a ótica da conscienciologia. Os nossos entrevistados, a professora Marlene Comioto e o Denilson Krieger, são os nossos convidados para conversar sobre este tema. Depois do intervalo. Já estamos de volta. Hoje estamos conversando com os pesquisadores voluntários do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, a professora Marlene Comioto e também Denilson Krieger. Muito bem, gente. No livro Sem Medo da Morte, a gente encontrou aqui o termo ilusão da morte biológica. Explica pra gente o que seria isso, a ideia da ilusão da morte biológica. Então, a ilusão da morte biológica, ela está relacionada com o desaparecimento da consciência. Então, a maioria, por exemplo, assim, dentro da humanidade, nós construímos, como nós já tínhamos falado, assim, alguma falácia lógica com relação a isso, e nós achamos que se eu descartar o meu corpo físico, eu simplesmente vou parar de existir. E isso é uma ilusão, porque a consciência, independente do seu nível evolutivo, dependente do que ela conseguiu implementar nas suas autopesquisas, do quanto ela conseguiu se melhorar enquanto consciência, quanto mais os seus relacionamentos foram positivos, em todos os setores da sua vida, seja no seu grupo de trabalho, seja na sua família, onde ela estiver inserida, o que ocorre? Muitas vezes essas relações, elas são relações truncadas, elas são relações que não são relações positivas, e a pessoa, ela passa uma existência toda sem se questionar com isso. Então, ela, de repente, descarta o corpo físico e ela acha que aquele acontecimento ali, ela vai se extinguir e que não vai acontecer mais nada. E muitas vezes a consciência, ela se percebe daí que ela continua e que ela continua se manifestando com as mesmas dificuldades que ela tinha na vida intrafísica. Olha só. Com a mesma dificuldade. Por quê? Porque todas as nossas relações, sejam elas afetivas, de trabalho, nosso cotidiano, esse vai e vem do nosso dia a dia, ele está relacionado com o que o nosso colega Denilson falou, que é a questão bioenergética. As relações, elas são bioenergéticas. Sempre vai ter uma troca energética. Sempre alguém vai estar recebendo uma energia, outro vai estar doando uma energia. Pela minha fala, por exemplo, agora, nós estamos doando energia, alguém está escutando, de repente vocês fazem as perguntas. Então, sempre vai ser uma troca, que isso é o aprendizado. Então, essa ilusão aí da morte biológica, ela é, infelizmente, metade da humanidade, não sei qual é o percentual que a gente poderia dizer, acha que depois da morte física tudo acaba. E aí não existe uma preocupação consciencial de começar a refletir e como é que eu estou. Como é que está sendo essa minha trajetória evolutiva? Ela é uma trajetória que é mais assertiva ou ela é uma trajetória que ela é mais tumultuada? Poderíamos dizer assim, mais nosográfica, não é profilática. Okay. Né? É isso. Professora Marlene, bom, você trouxe vários livros aqui que estão aqui no Sim, estúdio. Eu queria, inclusive, comentar sobre uma palestra que você também ministra, que é sobre um dos livros que eu já vi que está aqui, que é o Sem Medo da Morte. Então, qual a abordagem desse livro? Então, esse livro aqui foi escrito por uma colega nossa da Conscienciologia, a escritora Vera Hoffman, e ela diz assim, Sem Medo da Morte, construindo uma realidade multidimensional. O que ela relata aqui? Ela relata que, muitas vezes, nós precisamos de um acontecimento. Como é que nós vamos explicar isso? Vamos exemplificar assim que a nossa vida está maravilhosamente bem. Não tá tudo dando certo, a pessoa diz, e como é que tem? Beleza, está tudo bem, está maravilhosa e tal. E, de repente, a pessoa ela tem um acontecimento que, às vezes, é a dessoma de uma pessoa, ela tem uma perda, porque, por exemplo, assim, o nosso enlutamento e as perdas, elas não estão relacionadas só com a morte física. Nós perdemos trabalho, nós perdemos relacionamento. Então, se nós formos olhar a nossa vida, nós temos que trabalhar com isso. E aí a gente entra na questão do enlutamento, né? Então, o luto, a gente às vezes fica enlutada porque a gente perdeu um grande amor. Não é? Né? Perdemos.
E aí, essa questão que ela coloca ali é que, às vezes, tem que acontecer algum tipo de acontecimento, isso dentro do caso dela, que deu uma bagunçada na vida dela. E o que ela relata aqui foi uma passagem, ela teve a morte de um filho dela, e aí ela começou a repensar todo o processo dela também com relação a essa desativação do corpo físico, que foi um impacto muito grande, porque vamos admitir, né? Por exemplo, qualquer situação, mas eu vejo que é bem sério quando os pais perdem os filhos, até porque, pela lógica, quem dessomaria primeiro seria quem? Os pais. E os filhos dessomam antes. E aí ela começou, em cima ali da crise existencial dela, que ela passou, ela começou a fazer as autopesquisas dela, começou a investir na projeção consciente, começou a ler sobre isso, começou a fazer autopesquisa e chegou construindo aqui uma realidade multidimensional que era dentro, assim, do conhecimento. Agora, uma das coisas que ela fala bastante no livro é que dentro de todas as linhas que ela pesquisou, a conscienciologia foi a que trouxe mais cientificamente alguma resposta para essa questão. Quem sou eu? Que é uma questão existencial que pega todos nós. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida? E para onde é que eu vou depois que eu desativar esse corpo físico? E, além disso, ela tem no final, assim, ela tem, cita diversos aspectos que todo esse acontecimento que deu na vida dela e que deu essa mexida, essa crise existencial, ela ainda tirou coisas positivas, que é o que a gente fala, que as nossas experiências, muitas vezes, a gente pode estar num momento muito entrópico, num momento muito doloroso, muito conturbado, mas sempre nós estamos aprendendo alguma coisa. Então, a cienciologia, a ideia, quer dizer, conscienciologia, perdão, dá para ser levada, a gente está falando aqui de morte, mas dá para se pensar nela em todo o processo, tanto na vida também, né? Sim. No nosso cotidiano, a conscienciologia é prática. A conscienciologia, por exemplo, quando nós falamos assim, existe a conscienciologia, ela tem diversas especialidades. Nós vamos praticamente falar de duas especialidades aqui, que é a projeção, que o Denilson já falou, que é a questão de sair fora do nosso corpo físico. Com lucidez ou sem lucidez, toda a humanidade sai. É um processo fisiológico. À noite, todos nós descoincidimos, ficamos acima do nosso corpo físico. Então, isso é fisiológico, e a conscienciologia, ela já vem para você pensar na questão da tua intraconsciencialidade. Por exemplo, o teu dia a dia, os teus relacionamentos, como é que você se manifesta? Como é que você, enquanto consciência, você atua por onde você transita? Como é que você atua? Você deixa mais rastros positivos ou você deixa mais rastros negativos? Né? Então, isso nos leva, assim. E, geralmente, nós vamos no cerne da questão, porque existe a questão dos traços. Todos nós somos consciências com muitos traços, com muita informação, não somente dessa existência, a gente traz de outras existências também, com muitas qualidades. Mas também, como nós estamos num processo evolutivo, nós não somos só qualidades, nós temos alguns defeitos também. E muitas vezes aflora muito mais os defeitos nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, do que propriamente dito as qualidades. Muito interessante, várias questões. A gente já está quase terminando. Vou pedir para o Denilson só comentar um pouco mais. Você falou no bloco anterior sobre uma espécie de assistência que as pessoas que têm algum nível de consciência mais desenvolvida conseguem dar àquelas pessoas que já não estão mais com seu corpo físico, vamos dizer assim, né? Isso. Como é que você pode explicar um pouco melhor como isso pode acontecer? Sim. A assistência é um processo dentro da conscienciologia, também é uma linha de pesquisa, é uma área de estudo dentro da conscienciologia. A gente até tem um curso específico para estudar esse tema, que é o assistenciologia. É um curso bem interessante que vai aprofundar essa questão, né? A situação, até no próprio livro Sem Medo da Morte, a gente vê
que é a autora, que é de Curitiba, aqui, né, bem próxima a nós, ela escreve o livro, ela traz a situação de como ela estava, de certa forma, interferindo, influindo ali na questão do filho dela, no processo dele continuar a evolução dele, né? E como esse apego excessivo que ela estava tendo por ele prejudicava essa situação. Então, como ela teve contato com ele, né, depois da morte dele, da dessoma dele, então ela conseguiu entender como que ela poderia ajudá-lo, assisti-lo, né? Que é realmente liberando ele, né? Então, entendendo todo o processo, como é que funcionou, dos motivos, dos porquês, e aí quando ela fazia esse processo de liberá-lo e se liberar dessa situação, então a coisa permite, vai fluir mais naturalmente, né? Então, essa é uma das formas de assistência. Mas tem muitas outras formas também que a gente trabalha e estuda dentro da conscienciologia, né? Indo para o finalzinho, eu gostaria de voltar ao curso que vai acontecer em dezembro. Querem comentar um pouco sobre o curso, professora? Então, o curso realmente ele vem, o objetivo é nós falarmos, um curso sem pré-requisito para todas as pessoas aí que tiverem uma identificação com a temática de dessoma, de morte, e que querem, por exemplo, assim, mais informações, porque, como nós falamos lá no início, quanto mais a gente debater e falar sobre isso, mais nós vamos construindo esse universo aí de informações e vamos tornando a coisa mais socializada, vamos dizer assim, que é a questão da informação. Então, nesse curso nós falamos realmente aí dessa questão, nós falamos da tanatofobia, que eu acho que é um dos medos mais ancestrais aí da humanidade, que é o medo mesmo da morte biológica, mas também nós trazemos algumas técnicas que eu, como pesquisadora, eu utilizei nesse processo. Assim, então, algumas técnicas... Vocês vão experimentar, então, também. A gente vai colocar as técnicas e uma possibilidade, por exemplo, uma das técnicas que nós falamos também é aproveitamento do tempo físico. Então, é assim, como é que a gente aproveita o nosso tempo? Nós desperdiçamos eles com bobagem. Então, dentro da questão evolutiva, tem essa questão também. Uma outra coisa é como é que eu tratei, e que daí foi a pergunta do Lucas ali, a questão da autopesquisa dos medos. Como é que eu fui fazendo essa técnica, como é que eu utilizei, por quanto tempo ela foi aplicada. Então, vai gerar essas informações, assim, né? Bacana. Pessoal, muito obrigada. A gente está indo para o finalzinho. Vamos deixar aqui o site, então, do IPC, né? iipc.org. Está tudo lá, Denilson? Quer dar mais algum tipo de... Ali a gente tem contato? todas as informações até da própria ciência, né? Da projeciologia e da conscienciologia, além também do nosso cronograma dos cursos, palestras que a gente vai ter. Então, só reforçando, o curso livre, então, ele acontece dia 7 de dezembro, né? Vai acontecer lá em Blumenau, no Valor Humano, Instituto de Ensino e Pesquisa. E se a pessoa quiser, pode também entrar em contatos aqui com a gente pelos telefones 9935-6055 e pelo telefone 84340106. Né, os dois com DD 47. Então, para mais informações e para quem também quiser se aprofundar nessa temática, né, entender um pouquinho melhor, está convidado a fazer o curso lá com a gente, né? Obrigada, gente. Obrigada, Denilson. Obrigada, professora Marlene, pessoal, pesquisadores aí do IPC. Vamos deixar também os contatos lá no nosso blog. E a gente termina por aqui, né, Lucas? É isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.